O fim de ano é período em que muitas pessoas tiram férias e viajam para descansar. Mas imprevistos podem acontecer mesmo para quem já comprou a passagem. E aí, como proceder? A advogada Juliana Bento nos esclarece as dúvidas. Boa tarde, Juliana. Há um prazo para pedir uma remarcação de passagem? Boa tarde, André. Pois é, a gente tem que ficar muito atento agora no final do ano, principalmente na hora das compras das passagens, que às vezes a diferença de um valorzinho para o outro modifica muita coisa. Sim, tem um prazo, principalmente se for aérea, é o ideal que você desmarque a viagem antes. Mas se surgir um imprevisto, vai depender do que está lá no seu contrato. Então, na hora de fazer a compra, é importantíssimo observar as cláusulas ali dispostas. Na passagem de ônibus, o prazo é de 1 ano para remarcação. E pode ser pedido o reembolso ao invés dessa remarcação ou ele é obrigado a remarcar para uma outra data? Pois é, se você pediu a desmarcação da viagem de ônibus até 3 horas antes, você pode solicitar o reembolso. Mas se você perdeu, chegou atrasado, não pôde viajar, aí você tem que pedir realmente a remarcação, você já não consegue o reembolso. E aí, na passagem de ônibus, você vai ter que pagar uma taxa de até 20% do valor daquela passagem. O serviço não é gratuito. E a gente vê em muitos serviços que crianças têm descontos. No caso de viagem, as crianças pagam menos também pela passagem? Pois é, não existe uma lei específica, existe um projeto de lei para que as crianças paguem 50% do valor. No caso das passagens aéreas, algumas companhias davam esse desconto de 20%, 25%, mas a maioria das companhias retiraram esse desconto. Então a gente tem que ficar atento e verificar as promoções, Sempre existem promoções que vão trazer valores diferenciados, mas não existe neste momento uma lei que obrigue a concessão desse desconto, a não ser para as crianças de 0 a 2 anos que não ocupem assento. Para essas crianças, aí a passagem é gratuita. E no caso de idosos, esses sim têm um benefício. No caso da passagem de ônibus, no caso da passagem aérea é meio que lenda, tá? Lenda urbana, não existe esse desconto. Mas no caso da passagem de ônibus, existe sim um desconto. O desconto é concedido para as pessoas de baixa renda. Quer dizer, aquelas pessoas idosas com mais de 65 anos que recebam até 2 salários mínimos mensais. Agora, se a pessoa ela tem direito a 2 passagens interestaduais anuais e passado essas 2 passagens, se ela precisar de mais, ela vai ter direito de desconto, mas só para os idosos de baixa renda. E em caso de atrasos de viagem, Juliana? Eu marquei uma viagem, cheguei no aeroporto, meu avião atrasou. Quais são os meus direitos? A companhia é obrigada a me garantir alguma coisa? Com certeza, Muita gente não sabe disso e fica no prejuízo. Eu mesmo já passei por isso. Como é que funciona? A partir de 2 horas de atraso, eles têm que te conceder alimentação, voucher de internet. E se for mais de 4 horas, além da alimentação, voucher de internet, eles têm que te conceder também hospedagem. Se a hospedagem, eles têm que te levar para um hotel e se for haver o pernoite, se você estiver numa cidade fora do seu domicílio, não tem discussão que eles têm que, inclusive, te dar o transporte do aeroporto para o hotel, do hotel de volta para o aeroporto. Agora, se você estiver no seu domicílio, aí a companhia aérea tem que te conceder o transporte até a sua residência. E se você for, por exemplo, uma pessoa com deficiência e tiver com um acompanhante te levando até o aeroporto, todos os benefícios têm que ser concedidos também a esse acompanhante. E agora, Juliana, quero que você dê dicas, A gente viu recentemente várias pessoas que compraram passagens pela 1, 2, 3 milhas e perderam a sua passagem. O que o consumidor tem que ficar atento na hora de fazer a compra de uma passagem para não ter um susto depois? Pois é, gente, principalmente a gente tem que olhar ali as cláusulas de cada tipo de passagem. Às vezes, para o mesmo trecho, existem várias categorias de passagem, ali tem diferença, se você vai ter direito ao reembolso total, qual a tarifa que você paga para remarcação. Então, a primeira coisa é olhar ali. E depois dessa compra efetuada, ficar atento, questão de no-show, É sempre importante ficar atento no momento da compra. E outra coisa importante, comprar de sites seguros. A gente tem feito muita compra pelo Instagram e as compras ali nem sempre são seguras. Verifique a extensão do provedor, para ver se está dentro do país, se tem um .br, principalmente comprar de companhias, no site da companhia principalmente, para que você não tenha prejuízo na hora de viajar, As férias estão chegando, não está na hora de ter prejuízo não, está tudo tão caro, André? Muito caro. Muito obrigado, Juliana. Ótima tarde para você. Para todos nós, gente. Boa tarde.